Na última noite do meu pai, ele agarrou a mão da minha mãe e sussurrou: "Jure que vai machucar nossa filha em cima do meu túmulo. É o único jeito de eu ter paz." E eu, escondida atrás da porta, senti o peso daquela maldição que duraria por anos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Que alegria poder conversar com vocês hoje. Sou Janete Marques Silveira, tenho 67 anos, nasci em Santana, mas hoje moro aqui em Macapá, capital do nosso Amapá querido. Estou sentada na minha varanda, de onde posso ver o rio Amazonas passando tranquilo, levando suas águas e histórias para o mar. Sempre gosto de começar meu dia aqui, sentindo a brisa fresca da manhã, enquanto preparo um chazinho de erva cidreira que cultivo no meu quintal. Hoje em dia, meu maior prazer é fazer minhas rendas de bilro. Aprendi esse ofício já depois dos 50 anos, imaginem só. Nunca é tarde para aprender algo novo, não é mesmo? Minhas mãos já não são tão firmes como antigamente, mas ainda conseguem criar pequenas obras que vendo na feirinha de artesanato aqui do bairro. As meninas mais jovens sempre me perguntam como consigo ter tanta paciência para entrelaçar os fios com aqueles bilros de madeira. E eu respondo que foi a vida que me ensinou a ter paciência, a esperar o tempo certo das coisas. Comecei com a renda depois que minha filha Iracema me deu de presente um kit completo. Ela disse: "Mamãe, a senhora precisa ocupar a mente com algo bonito." E ela tinha razão. Cada peça que faço leva um pedacinho da minha história, das minhas dores e também das minhas alegrias. É como se eu tecesse não só os fios, mas também os retalhos da minha própria vida. Minha casinha é simples, mas muito aconchegante. As paredes são de um amarelo clarinho que me lembra o sol nascendo. Tenho minhas plantas, meus santinhos na parede e fotos da família espalhadas pela sala. Ah, e meu cachorrinho Pingo, um vira-lata que adotei há 5 anos quando o encontrei abandonado na rua. Ele está aqui aos meus pés enquanto converso com vocês, dormindo tranquilo como se não houvesse amanhã. Sabe, quando olho pela janela e vejo as águas do rio, penso em como a vida é assim mesmo. Às vezes calma, às vezes agitada, mas sempre seguindo seu curso. E eu, como esse rio, também passei por muitas corredeiras, mas agora estou num momento mais sereno, graças a Deus. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? Será que estão tomando um cafezinho de manhã cedo? Ou talvez descansando depois do almoço? Ou será que estão como eu, que gosto de assistir minhas coisinhas antes de dormir? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei por muito tempo dentro do meu coração. Uma história sobre promessas, sobre dor, mas também sobre libertação. Sabem, meus queridos, às vezes precisamos falar sobre as coisas difíceis para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas nesse mundo. E foi por isso que resolvi contar para vocês sobre o último pedido que meu pai fez antes de partir desse mundo. Não é fácil voltar tantos anos no tempo e reviver certas lembranças, mas sei que talvez minha história possa ajudar alguém que esteja passando por algo parecido. Porque no final das contas, é isso que nos une como seres humanos, não é mesmo? Nossas histórias, nossas dores e nossas superações. Então, se acomodem bem, peguem um chazinho ou um cafezinho e vamos juntos nessa viagem ao passado, para que eu possa contar como uma simples menina do interior do Amapá enfrentou uma das promessas mais assustadoras que já ouvi na vida. Nasci em 1958, numa casinha simples em Santana, na beira do rio. Naquele tempo, meus queridos, o Amapá nem era estado ainda, era território federal. A vida era bem diferente do que é hoje. Não tínhamos luz elétrica em casa, só lamparina mesmo. E água? A gente buscava no poço ou no rio, carregando lata na cabeça. Imaginem só, minha família era pequena. Eu,
minha mãe Dulcineia e meu pai Juvenal. Minha mãe era uma mulher miudinha, de voz mansa, sempre de vestido estampado e um lenço amarrado na cabeça para proteger do sol quando ia lavar roupa no rio. Tinha mãos pequenas, mas calejadas de tanto trabalhar. Fazia uns bordados lindos que vendia para as senhoras da cidade. Foi com ela que aprendi o valor do trabalho silencioso, aquele que ninguém aplaude, mas que sustenta a casa. Meu pai era funcionário público, trabalhava no porto. Um homem alto, de sobrancelhas grossas que se juntavam no meio da testa quando estava bravo. E isso acontecia com frequência. Em Santana, todo mundo o respeitava, ou melhor dizendo, tinha medo dele. Na rua, era seu Juvenal. Cumprimentava todo mundo, sorria para as crianças, mas dentro de casa... dentro de casa era como se fosse outra pessoa. Nossa casa era de madeira, pintada de azul claro, com 3 cômodos apenas. A sala, que também era cozinha, o quarto dos meus pais e um pequeno quartinho onde eu dormia. O banheiro era uma casinha separada, no quintal. Tínhamos um terreno grande, com muitas árvores frutíferas. Mangueiras, jambeiros, cupuaçuzeiros e até um pequeno açaizal nos fundos. Era o meu lugar preferido para brincar, escondida entre as árvores, onde ninguém me achava. Na escola, eu era uma menina aplicada. Gostava muito de estudar, principalmente matemática. A professora Nazaré sempre dizia que eu tinha facilidade com os números. Lembro dela com carinho, uma senhora de óculos grossos e cabelo preso num coque apertado, que cheirava a alfazema. Foi ela quem primeiro disse que eu poderia ser alguém na vida, que eu deveria continuar estudando. Quando chegava da escola, eu corria para mostrar meus cadernos para minha mãe. Ela sempre sorria, passava a mão na minha cabeça e dizia: "Que bonito, filha, você vai longe." Mas quando meu pai chegava e via meu entusiasmo com os estudos, franzia aquelas sobrancelhas e resmungava: "De que adianta tanto estudo para a menina? No final vai casar e cuidar de casa mesmo." As palavras dele me machucavam por dentro, mas eu continuava estudando escondido, à luz da lamparina, depois que todos dormiam. Tinha um sonho guardado no coração. Queria ser professora, como a dona Nazaré. Queria ensinar outras crianças, especialmente meninas, a sonhar com um futuro diferente. As brincadeiras da minha infância eram simples: pular corda, brincar de casinha com bonecas de pano que minha mãe fazia, jogar peteca com as crianças da vizinhança. Minha melhor amiga era a Neuza, filha da vizinha Dona Sebastiana. Nós duas éramos inseparáveis. Ela tinha uma risada tão gostosa que contagiava todo mundo. Nos fins de semana, brincávamos de escolinha e eu sempre era a professora, claro. Na época de açaí, a gente ajudava na colheita. As crianças ficavam embaixo enquanto os homens subiam nos açaizeiros. Era uma festa. Depois, ajudávamos a debulhar e amassar os caroços para fazer o vinho de açaí. Ninguém usava máquina, era tudo na mão mesmo. Minhas mãos ficavam roxas e a língua também. A gente tomava com farinha d'água, do jeito tradicional daqui do norte. Mas nem tudo eram flores na minha infância. Quando meu pai bebia, e isso acontecia quase todo fim de semana, a casa virava um inferno. Ele chegava cambaleando, os olhos vermelhos, o hálito de cachaça que se sentia de longe. Qualquer coisa virava motivo para gritar com minha mãe. Ela abaixava a cabeça e aceitava tudo calada, como se fosse normal, como se merecesse. Eu me escondia debaixo da cama, tapava os ouvidos, mas ainda assim ouvia os gritos, o som dos tapas, o choro contido da minha mãe. Na manhã seguinte, era como se nada tivesse acontecido. Minha mãe preparava o café, servia meu pai que comia em silêncio e depois saía para o trabalho. As marcas roxas nos braços dela eram cobertas pelas mangas compridas, mesmo no calor forte de Santana. E assim, seguia a vida, num ciclo que parecia não ter fim. Quando eu tinha uns 10 anos, aconteceu algo que mudou o rumo da nossa família. Meu pai adoeceu. No começo, eram só umas dores de estômago que ele disfarçava. Depois, começou a emagrecer, a pele ficou amarelada e ele passou a faltar ao trabalho.
O médico do posto de saúde disse que era problema no fígado e que ele precisava ir para Belém fazer exames. Lembro da preocupação no rosto da minha mãe, não pelo amor que sentia, mas pelo medo do que seria de nós sem o dinheiro que ele trazia. Foram meses de idas e vindas a Belém. A situação foi piorando, e com ela, o temperamento do meu pai. A doença não o amoleceu. Pelo contrário, parecia ter despertado um lado ainda mais cruel. Ele culpava minha mãe pela doença, dizia que era a comida dela que tinha estragado seu fígado. Culpava até a mim, dizendo que eu dava muito trabalho, que os estudos custavam caro. Naquela época, eu comecei a sentir um peso constante no peito, uma tristeza que não passava, uma vontade de sumir. Foi nessa época que conheci a Dona Cleide, uma senhora que vendia ervas medicinais na feira. Ela via meu olhar triste quando eu ia comprar as ervas que o médico tinha receitado para meu pai, e sempre separava um pouquinho de erva cidreira para mim. É bom para acalmar o coração aflito, ela dizia. E foi ela quem me ensinou a fazer chá e a reconhecer as plantas que curam. Foi um conhecimento que levei para a vida toda. No fim de 1970, quando eu tinha 12 anos, os médicos disseram que não havia mais o que fazer. Meu pai voltou para casa para seus últimos dias. A casa, que já era um lugar pesado, tornou-se ainda mais sombria. O cheiro de remédios se misturava com o de doença. Minha mãe virou enfermeira, trocando curativos, dando remédios, limpando o quarto que agora cheirava a mofo e a algo mais, algo que só depois entendi ser o cheiro da morte se aproximando. Eu tentava ajudar como podia, mas meu pai não queria me ver por perto. Vai estudar, menina. Não serve nem para cuidar do pai doente. Ele dizia com a voz cada vez mais fraca, mas ainda capaz de ferir. E assim, entre a escola e a casa cada vez mais triste, eu fui entrando na adolescência, carregando um peso que criança nenhuma deveria carregar. Lembro como se fosse ontem daqueles últimos meses de 1970. A situação do meu pai foi piorando rapidamente. Os médicos de Belém já tinham dito que não havia mais o que fazer, e ele estava de volta em casa, definhando dia após dia. O quarto dele tinha se transformado num lugar sombrio, com cheiro de remédios e sofrimento. As cortinas sempre fechadas deixavam o ambiente na penumbra, mesmo durante o dia. Tinha acabado de completar 13 anos, quando a situação em casa ficou realmente insuportável. Apesar da doença avançada, meu pai não tinha perdido a capacidade de ser cruel. Na verdade, parecia que a proximidade da morte o tinha deixado ainda mais amargo, como se culpasse o mundo inteiro pelo seu destino. E nós, sua família, éramos os alvos mais próximos da sua raiva. Dulcineia, vem cá, mulher inútil! Ele gritava do quarto, mesmo quando mal tinha forças para levantar a cabeça do travesseiro. E minha mãe corria, sempre solícita, sempre temerosa. O que foi, Juvenal? Está precisando de alguma coisa? Essa comida tá uma porcaria. Nem na hora de morrer você consegue fazer algo que preste? Ele cuspia as palavras com ódio, enquanto minha mãe recolhia o prato quase intocado, os olhos marejados, mas sem derramar uma lágrima na frente dele. Eu observava tudo da porta, sentindo um nó na garganta. Queria defender minha mãe, dizer que ela estava fazendo o possível, que ela passava noites em claro cuidando dele, que suas mãos estavam rachadas de tanto trabalhar. Mas as palavras ficavam presas, o medo era maior que a coragem. Na escola, meu rendimento começou a cair. Não conseguia mais me concentrar nas aulas, minha cabeça estava sempre em casa, preocupada com o que estaria acontecendo. A professora Nazaré percebeu a mudança e, um dia, me chamou para conversar depois da aula. O que está acontecendo, Janete? Você sempre foi uma das melhores alunas, mas ultimamente parece que sua cabeça está em outro lugar. Tentei disfarçar, dizer que estava tudo bem, mas Dona Nazaré tinha olhos que pareciam enxergar através das mentiras. Sentei num canto da sala vazia e, pela primeira vez, desabei. Contei sobre a doença do meu pai, sobre como ele tratava minha mãe, sobre o medo constante que sentíamos em casa. Contei que às vezes desejava que tudo acabasse logo e depois me sentia culpada por pensar assim. Dona Nazaré me ouviu em silêncio,
seus olhos cheios de compaixão. Quando terminei, ela segurou minhas mãos e disse algo que nunca esqueci. Janete, existem pessoas que a doença amolece o coração, e existem aquelas que a doença endurece ainda mais. Não é culpa sua, nem da sua mãe. Vocês estão fazendo o melhor que podem numa situação difícil. Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma atormentada. Pela primeira vez, alguém validava o que eu sentia. Alguém entendia o que estávamos passando. Dona Nazaré me emprestou alguns livros e disse que quando a vida em casa estivesse muito difícil, eu poderia me refugiar nas histórias. Os livros são portais para outros mundos, Janete. Quando a realidade for dura demais, você sempre pode escapar por algumas horas. E foi o que fiz. Comecei a ler com avidez, escondida debaixo das cobertas com uma lanterna, depois que todos dormiam. Li O Pequeno Príncipe, As Aventuras de Tom Sawyer e outros livros que Dona Nazaré me emprestava. Aquelas histórias se tornaram meu refúgio, minha válvula de escape. Em casa, a saúde do meu pai se deteriorava visivelmente. Seu corpo, antes forte e imponente, agora estava esquelético, a pele amarelada esticada sobre os ossos. Os olhos, porém, mantinham aquele brilho de fúria, especialmente quando me via. Ele parecia ter desenvolvido uma aversão especial a mim, como se minha juventude e meus sonhos fossem um insulto à sua condição. Essa menina só dá despesa. Ele resmungava para minha mãe quando achava que eu não estava ouvindo. Tanto estudo para quê? Mulher tem é que aprender a cuidar de casa, arranjar um marido. Eu não vou estar aqui para sustentar essa moleca para sempre. A ironia era que ele realmente não estaria, mas não pelas razões que ele pensava. A morte estava se aproximando, todos sabíamos. O médico de Santana, Dr. Osvaldo, vinha em casa uma vez por semana e suas visitas se tornavam cada vez mais breves. Não havia mais o que fazer além de administrar morfina para aliviar a dor. Foi numa dessas visitas que percebi algo estranho. O doutor tinha acabado de sair e eu estava na cozinha ajudando minha mãe a lavar os pratos quando ouvi meu pai chamando-a. Sua voz estava diferente. Não era o grito habitual, mas algo quase conspiratório. Dulcineia, vem cá. Preciso te falar uma coisa. Minha mãe secou as mãos no avental e foi até o quarto. Movida pela curiosidade, segui silenciosamente e parei junto à porta entreaberta, onde podia ouvir sem ser vista. A menina vai ter que ajudar a pagar o funeral, meu pai dizia em voz baixa. Não quero ser enterrado como indigente. Mas, Juvenal, como ela vai ajudar? Ela só tem 13 anos, minha mãe respondeu, a voz trêmula. Tem o Ademar, lá do Porto. Ele sempre achou a menina bonita. Disse que pagaria bem para... Você sabe. Senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. Não entendia completamente o que meu pai estava sugerindo, mas sabia que era algo terrível. Não, Juvenal. Ela é só uma criança, pelo amor de Deus. Pela primeira vez, ouvi minha mãe se opor a ele, ainda que em voz baixa e assustada. Criança? Já é uma mocinha, já tem corpo de mulher. E vai precisar aprender a se virar depois que eu for. Melhor começar logo. Recuei horrorizada, meu coração batendo tão forte que tinha certeza que eles poderiam ouvir. Corri para o quintal e me escondi entre as mangueiras, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Meu próprio pai estava sugerindo. Não podia ser verdade. Devia ter entendido errado. Mas nas semanas seguintes, notei o tal Ademar, um homem gordo de bigode espesso que trabalhava com meu pai no porto, aparecendo em casa com mais frequência. Ele trazia mantimentos, remédios, às vezes até um pouco de dinheiro, e olhava para mim de um jeito que me fazia sentir suja, mesmo vestida. Que moça bonita sua filha está ficando, dona Dulcineia, ele dizia, passando a mão no bigode oleoso. Puxou a mãe. Eu evitava ficar em casa quando ele vinha. Inventava desculpas, dizia que precisava estudar na casa da Neuza, qualquer coisa para não estar presente. Mas a ansiedade constante começou a me consumir. Comecei a ter pesadelos, a perder o apetite.
Desenvolvi um medo irracional de ficar sozinha, especialmente quando minha mãe precisava sair para comprar algo ou resolver alguma pendência. A doença e o medo me deixaram em um estado constante de alerta, como um animal acuado. Não conseguia mais me concentrar nos estudos. Não tinha mais energia para brincar com meus amigos. Era como se uma nuvem escura pairasse sobre mim, roubando toda a alegria e a luz da minha vida. E o pior era que não tinha com quem conversar sobre isso. Minha mãe estava sempre ocupada cuidando do meu pai, e eu não queria sobrecarregá-la com meus medos, especialmente porque suspeitava que ela também temia o mesmo que eu. Janeiro de 1971 chegou com chuvas fortes, típicas do inverno amazônico. A água caía em cortinas densas, transformando as ruas de terra de Santana em lamaçais intransitáveis. O som constante da chuva no telhado de zinco da nossa casa se misturava com a respiração cada vez mais difícil do meu pai. Os médicos tinham dito que era questão de dias. Nossa casa se tornou ainda mais isolada por causa das chuvas. Poucos visitantes se arriscavam a enfrentar a lama e os alagamentos para chegar até nós. Apenas o Dr. Osvaldo e o Ademar apareciam com regularidade. O doutor, por dever de ofício. Ademar, por interesses que me causavam arrepios. A presença constante daquele homem se tornou um tormento. Ele aparecia sem avisar, geralmente quando minha mãe estava ocupada com meu pai. Sentava-se na sala, pernas abertas ocupando espaço, olhos pequenos e úmidos me seguindo onde quer que eu fosse. "Vem cá, Janetinha", ele chamava, dando tapinhas no joelho como quem chama um cachorro. "Vem conversar com o tio Ademar." Eu inventava desculpas, dizia que precisava ajudar minha mãe, que tinha lição de casa para fazer, mas nem sempre conseguia escapar. Às vezes, ele me encurralava na cozinha ou no corredor estreito que levava aos quartos. "Seu pai me contou que você precisa ajudar com as despesas", ele sussurrava, seu hálito de cachaça e tabaco me deixando enjoada. "Eu posso ajudar vocês, sabia? Tenho um dinheirinho guardado." Suas mãos, grossas e calejadas pelo trabalho no porto, tentavam tocar meu rosto, meus cabelos. Eu me esquivava como podia, o coração disparado, uma sensação de náusea subindo pela garganta. Numa tarde particularmente chuvosa, quando minha mãe tinha ido à farmácia buscar mais morfina para meu pai, Ademar apareceu. Eu estava sozinha com meu pai, que dormia sob efeito dos medicamentos. Tentei não atender a porta, fingir que não havia ninguém em casa, mas ele continuou batendo, cada vez mais forte. "Sei que você tá aí dentro, menina. Abre essa porta." Com medo de que o barulho acordasse meu pai e piorasse seu estado, acabei abrindo. Ademar entrou sacudindo o chapéu molhado, respingando água pelo chão limpo. "Sua mãe não está?" perguntou, olhando ao redor com seus olhos pequenos e astutos. "Foi à farmácia, já deve estar voltando", respondi mantendo distância, as mãos apertando nervosamente o avental que usava. "Melhor assim", ele sorriu, revelando dentes amarelados pelo fumo. "Podemos conversar em particular." Dei um passo para trás, sentindo a parede fria contra minhas costas. Não havia para onde fugir. Ademar se aproximou, seu corpo bloqueando qualquer rota de escape. "Seu pai me disse que você vai ajudar a pagar o funeral dele", ele disse, a voz baixa e rouca. "Sabe como vai fazer isso?" Antes que pudesse responder, ouvimos um barulho vindo do quarto do meu pai. Um gemido, seguido de uma tosse seca. Ademar recuou, contrariado pela interrupção. "Vou ver o que ele precisa", disse rapidamente, aproveitando a oportunidade para escapar. Meu pai estava acordado, os olhos amarelados fixos no teto. Quando me viu, fez um gesto para que me aproximasse. "Quem está aí?" perguntou, a voz quase inaudível. "É o Ademar, pai. Veio ver como o senhor está." Um sorriso estranho se formou em seus lábios ressecados. "Chama ele aqui. E sua mãe? Cadê?" "Foi buscar seus remédios. Já deve estar voltando." Relutante, chamei Ademar para o quarto. Ele entrou, tirando o chapéu em um gesto de falso respeito. Os dois homens trocaram olhares, uma comunicação silenciosa que não consegui decifrar, mas que fez meu estômago revirar de apreensão. "Como está, compadre?
Ademar perguntou, aproximando-se da cama. Morrendo, meu pai respondeu secamente. Mas antes de ir, precisamos acertar aquele assunto. Ademar assentiu, lançando-me um olhar de soslaio. Tudo certo, compadre? Eu vou cuidar de tudo. Sua família não vai passar necessidade. A forma como ele disse cuidar fez meu sangue gelar. Havia algo predatório em seu tom, em seu olhar. Meu pai fez um gesto para que eu saísse do quarto e obedeci, aliviada por me afastar deles, mas aterrorizada pelo que estariam combinando. Fiquei na cozinha, fingindo organizar os pratos, mas com os ouvidos atentos. As vozes eram baixas demais para que eu entendesse o que diziam, mas o tom conspiratório era evidente. Alguns minutos depois, Ademar saiu do quarto, ajustando o cinto da calça com um ar satisfeito. Seu pai quer falar com você, ele disse, passando por mim e tocando meu braço de um jeito que me fez querer correr para o rio e me lavar. Vou esperar sua mãe voltar. Entrei no quarto com o coração aos pulos. Meu pai estava mais agitado, tentando se sentar na cama, o esforço deixando sua respiração ainda mais laboriosa. Vem cá, ele ordenou, apontando para a beira da cama. Aproximei-me com cautela, mantendo alguma distância. Mesmo debilitado pela doença, meu pai ainda me aterrorizava. Você já é uma moça, ele começou, os olhos percorrendo meu corpo de uma forma que me fez sentir exposta, vulnerável. E logo vou morrer. Sua mãe não tem como sustentar vocês duas sozinha. Fiquei em silêncio, o nó na garganta impedindo qualquer resposta. O Ademar é um homem bom, tem um dinheirinho guardado. Ele vai ajudar vocês, mas precisa de um agradecimento. Ele tossiu, um som áspero que pareceu rasgar seu peito. Você entende o que estou dizendo? Entendi perfeitamente, e o horror daquela proposta me deixou paralisada. Meu próprio pai estava me oferecendo como uma mercadoria para aquele homem que me causava tanto nojo e medo. Pai, eu não posso. Balbuciei, as lágrimas embaçando minha visão. Sua expressão mudou instantaneamente. A máscara de falsa preocupação deu lugar à raiva familiar. Não pode? E quem disse que você tem escolha? Acha que eu trabalhei a vida toda para ser enterrado como um cachorro? O Ademar vai pagar um bom caixão, uma boa cerimônia e vai cuidar de vocês depois. É o mínimo que você pode fazer pelo seu pai. Suas palavras me atingiram como bofetadas. Recuei, trêmula, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Naquele momento, a porta da frente se abriu e ouvi a voz da minha mãe chamando. Nunca senti tanto alívio em toda a minha vida. Não conta nada para ela, meu pai ameaçou em voz baixa. Ela não precisa saber dos detalhes, só precisa aceitar a ajuda do Ademar. Saí do quarto atordoada, as pernas bambas, a mente em turbilhão. Minha mãe estava na cozinha, guardando os remédios que tinha trazido. Ademar conversava com ela, seu tom falsamente solícito. Dona Dulcineia, não se preocupe com nada. Depois que o compadre partir, eu vou cuidar de tudo. Do enterro, das despesas, de vocês duas. Vi o olhar de desconfiança que minha mãe lançou a ele. Uma centelha de resistência que raramente demonstrava. É muita gentileza sua, seu Ademar, mas nós vamos nos virar. Sua filha e eu já conversamos. Ele insistiu, olhando para mim com um sorriso que fez meu estômago revirar. Não é mesmo, Janetinha? Não consegui responder. O pânico fechou minha garganta e senti a sala girar ao meu redor. Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, corri para fora, para a chuva forte, preferindo me encharcar a ficar mais um minuto naquela casa com aqueles homens. Corri até não poder mais, os pés afundando na lama, a chuva misturando-se às lágrimas no meu rosto. Acabei chegando à casa da Dona Cleide, a senhora das ervas. Ela me viu pela janela e abriu a porta, alarmada com meu estado. Menina de Deus, o que aconteceu? Entra, vem se secar. Entre soluços, contei o que havia acontecido, o que meu pai e Ademar estavam planejando.
Dona Cleide me ouviu em silêncio, seu rosto enrugado se contraindo de indignação. Quando terminei, ela segurou minhas mãos entre as suas, ásperas, mas reconfortantes. Escuta bem, minha filha. Nenhum pai verdadeiro faria isso com a própria filha. Isso não é certo, não é da vontade de Deus. Você precisa contar tudo para sua mãe. Ela precisa saber. Ela não vai acreditar em mim, solucei. Ela sempre faz o que meu pai manda. Então você precisa ser forte por vocês duas, Dona Cleide disse firmemente. Enquanto seu pai estiver vivo, não fique sozinha com ele nem com esse tal de Ademar. E depois vocês precisam sair daqui, ir para longe. Suas palavras plantaram uma semente em minha mente. A ideia de fugir, de escapar daquele pesadelo, começou a ganhar forma. Mas como? Para onde iríamos? E como convencer minha mãe a abandonar tudo o que conhecia? A resposta viria mais cedo do que eu imaginava e de uma forma que nunca poderia prever. A semana que se seguiu à minha fuga para a casa de Dona Cleide foi a mais tensa da minha vida. Voltei para casa apenas porque não tinha para onde ir, mas alguma coisa havia mudado. Pela primeira vez, vi minha mãe confrontar meu pai, ainda que timidamente. Isso não está certo, Juvenal, ela disse em voz baixa, quando achou que eu não estava ouvindo. Ela é só uma menina, nossa filha. Cala a boca, mulher. Eu sei o que é melhor para essa família. Quando eu morrer, quem vai cuidar de vocês? O Ademar tem condições, tem casa própria. Eu me mantinha o mais longe possível de casa, passando a maior parte do tempo na escola ou na casa de Dona Cleide, que havia se tornado o meu refúgio. Foi ela quem me aconselhou a nunca ficar sozinha, nem por um minuto. Leva essa faquinha na cintura, escondida, ela me disse um dia, entregando-me uma pequena faca de cozinha. Não é para usar, é só para te dar coragem. Mas se aquele homem tentar alguma coisa, você grita tão alto que até os mortos vão ouvir. Naquela segunda semana de janeiro, meu pai piorou drasticamente. O Dr. Osvaldo começou a vir todos os dias e na quarta-feira anunciou que era questão de horas. A notícia se espalhou rapidamente pela vizinhança e logo nossa pequena casa estava cheia de pessoas. Algumas realmente preocupadas, outras apenas curiosas para ver a morte de perto. E claro, Ademar estava lá, ocupando espaço na sala como se já fosse o dono da casa. Ele me seguia com os olhos sempre que eu passava, um sorriso repugnante nos lábios grossos. Fiz o possível para ficar perto de outras pessoas o tempo todo, especialmente de Dona Cleide, que havia trazido ervas para ajudar com o cheiro da doença que impregnava a casa. Foi no início da noite, quando a maioria dos vizinhos já havia ido embora, que tudo aconteceu. Minha mãe estava na cozinha, preparando chá para os poucos que ainda permaneciam. Eu estava sentada num canto da sala, abraçada aos joelhos, tentando me fazer invisível. Ademar conversava em voz baixa com seu Geraldo, outro colega do porto, quando meu pai começou a chamar, sua voz um sopro fraco, mas urgente. Dulcineia, Dulcineia. Minha mãe correu para o quarto e eu fiquei ainda mais encolhida no meu canto, consciente de que Ademar não tirava os olhos de mim. Alguns minutos depois, minha mãe apareceu na porta do quarto, o rosto pálido. Seu Juvenal está chamando você, Janete, ela disse, a voz tremendo ligeiramente. E o senhor também, seu Ademar. Meu coração disparou. Não queria entrar naquele quarto, muito menos com o Ademar. Mas havia algo no olhar da minha mãe, uma espécie de resolução que nunca tinha visto antes, que me deu coragem para levantar e ir. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas por uma vela que minha mãe havia acendido junto à imagem de Nossa Senhora. Meu pai estava deitado, mais parecendo um cadáver do que um homem vivo. A pele amarela esticada sobre os ossos, os olhos fundos, a respiração difícil e ruidosa. O cheiro era insuportável, uma mistura de remédios, suor e morte iminente. Venham mais perto, ele sussurrou, fazendo um gesto fraco com a mão. Quero que vocês dois jurem uma coisa. Aproximei-me relutante, mantendo distância de Ademar, que se posicionou do outro lado da cama. Minha mãe ficou na porta, como uma sentinela silenciosa. Ademar, meu pai começou,
sua voz quase inaudível. Você me prometeu que vai cuidar da minha família depois que eu for. Claro, compadre, Ademar respondeu, a falsa solenidade em sua voz me causando náusea. Vou cuidar delas como se fossem minha própria família. A maneira como ele disse aquilo, olhando para mim com aqueles olhos pequenos e gulosos, fez meu estômago revirar. Apertei a pequena faca escondida na cintura do meu vestido, sentindo o cabo frio contra minha pele. E você, Janete? Meu pai continuou, virando o rosto amarelado para mim. Quero que você jure que vai obedecer sua mãe. E o Ademar depois que eu for, que vai fazer o que for preciso para ajudar a família. Fiquei em silêncio, incapaz de responder. Como poderia prometer tal coisa? Como poderia entregar-me voluntariamente ao homem que me causava tanto medo e repulsa? Jura, menina? A voz do meu pai ganhou força repentinamente, assustando-me. Jura que vai fazer o que o Ademar mandar? Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Minha mãe, que sempre foi tão submissa, tão silenciosa, deu um passo à frente. Não, Juvenal, ela disse, a voz firme apesar do leve tremor. Nossa filha não vai jurar nada disso. Meu pai virou o rosto para ela, surpreso com a ousadia inédita. O quê? O que você disse, mulher? Eu disse não, minha mãe repetiu, agora avançando para dentro do quarto. Eu sei o que você e Ademar estão planejando. Ouvi vocês dois conversando, e não vou permitir. A expressão de Ademar mudou instantaneamente. O sorriso afável deu lugar a uma máscara de raiva. Dona Dulcineia, não se meta nisso, é assunto entre homens. Assunto entre homens? Minha mãe repetiu, e pela primeira vez na vida vi fúria em seus olhos mansos. Estão falando da minha filha de 13 anos. Meu pai tentou se sentar, o esforço fazendo-o tossir violentamente. Cala a boca, mulher. Você não sabe de nada. Sei sim, Juvenal. Sei que você quer vender nossa filha para esse homem, em troca de um caixão e algumas moedas. Sei que vocês dois planejaram isso há semanas, às minhas costas. Mas acabou. Nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Não vou deixar isso acontecer. O quarto ficou em silêncio por um momento, quebrado apenas pela respiração laboriosa do meu pai. Então, Ademar deu a volta na cama, aproximando-se da minha mãe com os punhos cerrados. A senhora vai se arrepender disso, dona Dulcineia. Quando seu marido morrer, quem vai pagar as contas? Quem vai dar comida para vocês? Acha que vai conseguir sustentar a casa lavando roupa para fora? Foi então que eu vi, pela primeira vez na vida, minha mãe enfrentar um homem de igual para igual. Ela não recuou 1 centímetro, apesar de ser pelo menos uma cabeça mais baixa que Ademar. Prefiro passar fome a ver minha filha nas suas mãos, seu Ademar. Prefiro trabalhar até morrer a vender a alma da minha filha. Agora, saia da minha casa. Saia e não volte mais. O rosto de Ademar se contorceu de fúria. Por um segundo terrível, pensei que ele fosse bater na minha mãe ali mesmo, na frente do meu pai moribundo. Em vez disso, ele deu um passo para trás, apontando o dedo gordo na direção dela. Você vai se arrepender disso, mulher. Os dois vão. Eu tenho amigos no porto, tenho amigos na polícia. Vocês não vão conseguir trabalho em lugar nenhum nessa cidade. Vão morrer de fome, as duas. Isso é com Deus, seu Ademar, minha mãe respondeu calmamente. Agora, por favor, saia da minha casa. Meu marido está morrendo e merece paz nos seus últimos momentos. Ademar saiu pisando duro, não sem antes lançar um último olhar ameaçador na minha direção. Quando ouvimos a porta da frente bater, minha mãe se virou para meu pai, que assistia a tudo com olhos arregalados de surpresa e fúria impotente. Como você ousa? Ele começou, mas um novo acesso de tosse o interrompeu. Minha mãe se aproximou da cama, não mais a esposa submissa, mas uma mulher determinada a proteger sua filha. Juvenal, você pode me odiar pelo resto da sua vida, o que não será muito tempo, pelo que vejo. Mas não vou deixar você fazer isso com nossa filha. Não vou deixar você continuar me controlando do outro lado da vida.
Então, virando-se para mim, ela disse com uma calma que nunca tinha visto antes: Janete, vai para a casa da Dona Cleide agora. Fica lá até eu te chamar. Obedeci imediatamente, correndo pela noite escura até a casa da velha senhora das ervas. Passei a noite lá, deitada numa esteira, incapaz de dormir, pensando no confronto que havia presenciado e no que viria depois. Na manhã seguinte, Dona Cleide me acordou com a notícia. Seu pai faleceu durante a madrugada, minha filha. Sua mãe veio avisar. Ela disse para você ficar aqui mais um pouco, até ela resolver umas coisas. Fiquei na casa de Dona Cleide por 2 dias. No terceiro dia, minha mãe veio me buscar, os olhos vermelhos de choro, mas com uma resolução nova no rosto. Seu pai foi enterrado ontem, ela me disse simplesmente. Poucos vizinhos apareceram. O Ademar não foi. E agora, mãe? O que vai ser da gente? Perguntei, o medo do futuro apertando meu peito. Ela pegou minhas mãos entre as suas, olhando-me diretamente nos olhos. Agora, minha filha, vamos embora daqui. Longe, onde ninguém nos conheça, onde possamos recomeçar. Dona Cleide falou de uma conhecida dela em Macapá que pode nos ajudar a encontrar trabalho. É do outro lado do país, mas quanto mais longe, melhor. Algo dentro de mim se quebrou e se refez naquele momento. O alívio de saber que não seria entregue a Ademar, a tristeza pela morte do meu pai, apesar de tudo, ainda meu pai. O medo do desconhecido, a esperança de uma vida nova. Abracei minha mãe, chorando todas as lágrimas que havia reprimido por tanto tempo. Vai dar certo, mãe, sussurrei entre soluços. A gente vai conseguir. Saímos de Santana numa manhã de fevereiro de 1971, quando as chuvas tinham dado uma trégua. Levávamos apenas uma mala de papelão com nossas roupas e alguns poucos pertences pessoais. O resto ficou para trás, vendido a preços baixos ou simplesmente abandonado. Minha mãe conseguiu juntar algum dinheiro vendendo os móveis da casa e os utensílios de cozinha. Não era muito, mas daria para os primeiros tempos em Macapá. Dona Cleide nos acompanhou até o porto, onde pegaríamos a embarcação que nos levaria à capital. Era uma pequena lancha que fazia o trajeto diariamente, levando passageiros e mercadorias rio acima. Antes de nos despedirmos, a velha senhora das ervas me puxou para um canto e colocou um pequeno embrulho em minhas mãos. É um patuá de proteção, minha filha, ela explicou em voz baixa. Tem ervas de limpeza, de proteção e de abertura de caminhos. Leva sempre contigo, vai te ajudar na nova vida. Agradeci emocionada, guardando o amuleto no bolso do vestido. Era o único presente que havia recebido em muito tempo e vinha carregado de afeto genuíno. Abracei Dona Cleide com força, sabendo que provavelmente nunca mais haveria. Obrigada por tudo que a senhora fez por nós, sussurrei, a voz embargada. Vai com Deus, menina. E lembra, nunca mais deixe ninguém te diminuir. Você tem força dentro de você, mais do que imagina. A viagem até Macapá durou cerca de 2 horas. Sentei-me na beira da embarcação, observando as margens do rio passarem lentamente. As águas barrentas do Amazonas carregavam troncos e folhas, seguindo seu curso inevitável até o oceano. Pensei em como nossas vidas eram assim também, levadas pela correnteza dos acontecimentos, às vezes lutando contra a maré, às vezes deixando-se levar. Minha mãe permaneceu em silêncio durante quase toda a viagem, os olhos fixos no horizonte, as mãos nervosamente agarradas à alça da mala. Só quando avistamos os primeiros sinais de Macapá, ela se virou para mim com um sorriso cansado. Vamos começar de novo, filha. Só nós duas. Chegamos a Macapá sem conhecer ninguém, além do nome que Dona Cleide nos havia dado. Adélia Monteiro, uma parteira que vivia no bairro do Trem. Com alguma dificuldade e muitas perguntas, conseguimos encontrar sua casa no final da tarde. Era uma construção simples de madeira, pintada de azul desbotado, com um pequeno quintal cheio de plantas medicinais. Dona Adélia nos recebeu com desconfiança inicial, que logo se transformou em acolhimento quando mencionamos o nome de Cleide. As duas haviam se conhecido anos antes, num encontro de benzedeiras e parteiras do norte.
Cleide me mandou uma carta semana passada falando de vocês, ela disse, nos convidando a entrar. Contou por cima a situação. Podem ficar aqui até se ajeitarem. Tem um quartinho nos fundos que está vazio. O quarto era pequeno, mal cabendo 2 esteiras no chão, mas estava limpo e seco. Pela primeira vez em muito tempo, senti que podíamos respirar sem medo. Naquela noite, deitada ao lado da minha mãe, ouvia chorar baixinho. Não eram lágrimas de tristeza, percebi, mas de alívio. O peso que carregava há tantos anos finalmente começava a se dissipar. Nos primeiros dias em Macapá, ficamos na casa de Dona Adélia, ajudando-nos a afazeres domésticos em troca de hospedagem e comida. A parteira era uma mulher enérgica, apesar dos seus quase 60 anos. Conhecia todo mundo no bairro e logo começou a nos apresentar as pessoas certas. Dulcineia, você sabe costurar, não é? A dona Juraci da loja de tecidos está precisando de uma costureira. E você, menina, precisa voltar a estudar. Foi assim que, uma semana depois de nossa chegada, minha mãe conseguiu trabalho na loja de tecidos Bom Retiro como costureira. O salário era modesto, mas suficiente para alugarmos um pequeno quarto numa pensão próxima e nos mantermos. E eu, para minha alegria, fui matriculada na Escola Estadual Barão do Rio Branco, onde poderia continuar os estudos que tanto amava. A adaptação à nova cidade não foi fácil. Macapá era muito maior que Santana, com seus prédios de concreto, ruas asfaltadas e movimento constante. O calor era ainda mais intenso, e nos primeiros meses sofremos com as febres e a alimentação diferente. Mas havia algo libertador em ser anônima, em caminhar pelas ruas sem o peso de olhares julgadores ou sussurros maldosos. Ninguém ali conhecia nosso passado, ninguém sabia do meu pai doente ou do Ademar e suas intenções sombrias. Na escola, fiz amizades rapidamente. Minha professora de português, Dona Eleonora, logo percebeu meu interesse pelos livros e começou a me emprestar volumes de sua biblioteca pessoal. Lia tudo que podia, muitas vezes à luz de velas para economizar energia elétrica, que era cara para nosso orçamento apertado. Minha mãe também florescia nessa nova vida. Longe da sombra opressiva do meu pai, ela revelou talentos e uma personalidade que eu mal conhecia. Suas costuras eram elogiadas pela precisão e criatividade. Logo estava fazendo não apenas concertos, mas criando vestidos e blusas que se tornaram populares entre as clientes da loja. Aos poucos, começou a sorrir mais, a falar mais alto, a ocupar espaço. 1 ano depois de nossa chegada a Macapá, conseguimos nos mudar para uma casa pequena, mas só nossa, no bairro do Pacoval. Era de madeira, como a maioria das casas da região, e ficava num terreno compartilhado com outras 2 famílias. Mas tinha um quintalzinho, onde minha mãe plantou cheiro verde, cebolinha e um pé de jambu, essencial para o tacacá que ela aprendeu a fazer com uma vizinha paraense. Foi nessa época que conhecemos quem se tornaria nossa família estendida, os Brito. Seu Teodoro Brito trabalhava na prefeitura e sua esposa, Dona Meire, vendia lanches na frente da escola onde eu estudava. Tinham 2 filhos mais velhos que já haviam saído de casa e uma filha da minha idade, Solange, que logo se tornou minha melhor amiga. Os Brito nos adotaram de certa forma. Nos convidavam para almoços de domingo, nos incluíam nas festas de aniversário, nos levavam para passar o Natal com eles. Seu Teodoro se tornou a figura masculina positiva que nunca tive na vida. Paciente, gentil, respeitoso. Observando como ele tratava Dona Meire com carinho e igualdade, comecei a entender que nem todos os homens eram como meu pai ou Ademar. Em 1973, quando eu tinha 15 anos, um evento inesperado mudou o rumo de nossas vidas mais uma vez. Uma carta chegou de Santana, enviada por Dona Cleide. Nela, a velha senhora das ervas nos contava que Ademar havia morrido num acidente no porto. Um guindaste havia despencado sobre ele enquanto carregava um navio, matando-o instantaneamente. Minha mãe leu a carta em silêncio. Depois, a dobrou cuidadosamente e guardou na gaveta da cômoda. Não desejo a morte de ninguém, ela disse finalmente.
mas confesso que sinto um alívio. Agora podemos realmente seguir em frente sem olhar para trás. E foi o que fizemos. Com a ajuda de seu Teodoro, consegui uma bolsa de estudos no melhor colégio de Macapá para terminar o ensino médio. Minha mãe, por sua vez, montou seu próprio pequeno ateliê de costura nos fundos de nossa casa, depois que a popularidade de seus trabalhos cresceu para além da loja de tecidos. Em 1976, aos 18 anos, fui aprovada no vestibular para pedagogia na recém-criada Universidade Federal do Amapá. Era a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade. No dia do resultado, minha mãe chorou de alegria e os Brito organizaram uma festa surpresa para celebrar. "Viu só, Janete?", disse Dona Meire me abraçando. "Seu pai dizia que estudo não era para menina, mas olha você agora, entrando na universidade. Isso é para mostrar que nunca devemos deixar os outros decidirem o que podemos ou não podemos fazer." Foi durante a faculdade que conheci Eliseu, um jovem professor de história que viria a se tornar meu marido anos depois. Ele era diferente de qualquer homem que eu havia conhecido. Culto, gentil, respeitoso. Nosso namoro durou todo o período da graduação, com ele me incentivando a cada passo, celebrando minhas conquistas como se fossem suas. Olhando para trás, vejo que nossa fuga desesperada de Santana não foi apenas um escape físico, mas o início de uma jornada de libertação muito mais profunda. Libertação do medo, da submissão, dos limites impostos por outros. Cada pequena conquista, o primeiro emprego, a casa própria, a entrada na universidade, era um passo para longe daquela menina assustada que fui um dia. E minha mãe, minha guerreira silenciosa, foi meu maior exemplo. A mulher que por anos baixou a cabeça e aceitou os abusos do marido encontrou a coragem, no momento mais crítico, de dizer não, de quebrar o ciclo, de me proteger, de arriscar tudo por um futuro incerto, mas livre. Hoje, quando olho para minhas netas, fortes e determinadas, sei que algo da coragem da minha mãe vive nelas também. E isso, meus queridos, é o maior legado que poderíamos deixar. A certeza de que sempre podemos recomeçar, sempre podemos dizer não ao que nos diminui, sempre podemos escolher um caminho diferente. Hoje, aos 67 anos, minha vida em Macapá é tranquila e cheia de bênçãos. Moro na mesma casa do bairro do Pacoval, mas agora reformada e ampliada, com uma varanda espaçosa de onde observo o movimento da rua e o pôr do sol sobre os telhados vizinhos. Os anos foram gentis comigo, e apesar das rugas e dos cabelos brancos, me sinto mais viva e plena do que jamais imaginei possível naqueles dias sombrios da minha juventude. Eliseu e eu nos casamos em 1980, depois que me formei em pedagogia. Ele sempre foi um companheiro no sentido mais verdadeiro da palavra, dividindo as responsabilidades da casa, me apoiando em minhas decisões, me tratando como igual. Construímos juntos uma vida baseada no respeito mútuo, algo que eu nem sabia ser possível depois de crescer vendo a relação dos meus pais. Nossa filha, Cleide, nasceu em 1982, nomeada em homenagem àquela senhora das ervas que mudou nosso destino. Hoje ela é médica pediatra, formada pela Universidade Federal do Pará. Casou-se com Maurício, um engenheiro florestal, e me deram 2 netinhos que são a luz dos meus dias. Marina, de 12 anos, e Lucas, de 8. Minha mãe, Dulcineia, viveu conosco até seu falecimento em 2010, aos 82 anos. Nos últimos anos de vida, ela se tornou uma pessoa completamente diferente daquela mulher submissa que conheci na infância. Era alegre, falante, adorava participar das festas comunitárias e passou seus conhecimentos de costura para muitas jovens do bairro. Morreu tranquila, cercada de amor, tendo conhecido sua bisneta Marina. Meus dias agora são ocupados com pequenos prazeres. Pela manhã, faço meu artesanato de renda de bilro, arte que aprendi com uma senhora cearense que se mudou para nossa rua há uns 15 anos. Às tardes, muitas vezes recebo meus netos depois da escola. Ensino a eles não apenas as matérias escolares, afinal fui professora por 35 anos antes de me aposentar,
mas principalmente valores e histórias da nossa família e da nossa região. Com Marina, minha netinha esperta e curiosa, compartilho histórias sobre mulheres fortes que conheci, incluindo versões suavizadas da história da bisavó dela. Quero que ela cresça sabendo que tem direito a ser respeitada, que pode escolher seu próprio caminho, que sua voz importa. Com Lucas, tão sensível e gentil, cultivo essas mesmas qualidades. Vejo nele a chance de ajudar a criar um homem diferente daqueles que marcaram tão negativamente minha infância. Nos fins de semana, nossa casa se enche de vozes e risadas. Cleide e Maurício vêm almoçar, às vezes trazem amigos. Eliseu, mesmo aos 72 anos, ainda faz questão de preparar o peixe no tucupi, sua especialidade. Tenho amigos queridos, como Dona Solange, minha amiga desde a adolescência, e seu marido, seu Raimundo. Juntos, jogamos dominó na varanda, enquanto relembramos histórias de outros tempos. Sou grata por cada dia que amanhece. Quando acordo e vejo o sol entrando pela janela, penso na menina assustada que fui um dia naquela casa sombria em Santana, e mal acredito na transformação. A dor não desapareceu completamente. Certas feridas nunca cicatrizam totalmente, mas aprendi a conviver com ela, a integrá-la como parte da minha história sem deixar que me defina. Algumas noites ainda acordo sobressaltada, com o coração batendo forte, fragmentos de pesadelos escapando pela fresta da consciência. Nos dias de tempestade, quando os trovões são muito fortes, ainda me encolho instintivamente. Um reflexo daqueles dias em que me escondia dos gritos do meu pai. Mas agora sei que são apenas memórias, que estou segura, que construí um lar onde o medo não tem lugar. E essa, meus queridos, é talvez a maior vitória: criar um ambiente de amor e respeito, tão diferente daquele em que cresci. Ver minha filha e meus netos crescerem sem o peso do medo constante, vê-los florescer em suas individualidades, sabendo que são amados incondicionalmente. É como se cada sorriso deles apagasse um pouco da dor do passado, como se cada abraço reconstruísse algo que foi quebrado há muito tempo. Meus queridos, agora que compartilhei minha história com vocês, quero deixar algumas palavras para quem talvez esteja passando por situações difíceis, semelhantes às que enfrentei. Porque sabe, a vida tem dessas coisas. Nos coloca em provações que parecem impossíveis de superar, mas também nos dá a força necessária para seguir em frente. Se você está numa situação de abuso, de medo, de submissão, quero que saiba, do fundo do meu coração, você não está sozinho. E mais importante, você merece uma vida digna, merece respeito, merece ser tratado com carinho. Ninguém, nem pai, nem marido, nem patrão, nem ninguém, tem o direito de fazer você se sentir menos do que é. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Mesmo com quase 70 anos, ainda me sinto aprendendo e crescendo, descobrindo novas formas de ser feliz. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. Quando olho no espelho, vejo não apenas os sinais do tempo, mas as marcas de uma guerreira que não desistiu. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo naqueles dias terríveis em Santana, quando achei que não haveria saída, havia uma chama de esperança que se recusava a morrer. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Porque, no fim das contas, é isso que nos define, não o que os outros fazem conosco, mas como escolhemos responder. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. É justamente quando estamos no fundo do poço que descobrimos recursos que nem sabíamos que tínhamos. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Ainda hoje, certas lembranças doem, certos barulhos me assustam, mas aprendi a não deixar que o passado roube meu presente. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Escolhi ser mais do que uma vítima. Escolhi ser uma sobrevivente.
uma mulher que reconstruiu sua vida e ajudou outros a fazerem o mesmo. Se você está enfrentando dias difíceis agora, lembre-se: a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante que esse medo. Para mim foi meu futuro, minha dignidade e depois minha filha e meus netos. Encontre seu motivo para ser forte e se agarre a ele. E agora, meus queridos, preciso fazer um pedido muito especial. Se esse vídeo tocou seu coração, aperte o botão de inscrição e ative o sininho agora mesmo. Cada inscrição neste canal significa que minha história está chegando a mais pessoas que talvez precisem ouvir que é possível superar momentos difíceis. Mais importante ainda, compartilhe este vídeo imediatamente com alguma mulher que você conhece que pode estar sofrendo em silêncio. Seja a Dona Cleide na vida de alguém. Sua atitude pode literalmente salvar uma pessoa de anos de sofrimento. Você conhece alguém que está vivendo em uma situação de abuso? Ou talvez você mesmo esteja passando por isso? Deixe um comentário dizendo apenas a palavra coragem, para que eu saiba que você assistiu até o fim e para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas nessa luta. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto. Porque, meus queridos, o que eu nunca contei para ninguém até hoje é que nas semanas após a morte do meu pai, encontrei um diário escondido onde ele listava todas as meninas do bairro que planejava oferecer a Ademar depois de mim. Algumas não tinham mais de 10 anos. Ao salvarem a mim, minha mãe e Dona Cleide salvaram muitas outras crianças sem nem mesmo saber. E isso é algo que vai me acompanhar até meu último suspiro.